Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Sandro Valérios, aqui da Igreja Presbiteriana do Jardim América. E hoje eu tô aqui com o presbítero Sérgio Laluna para um podcast. Ouça os podcasts da Igreja Presbiteriana do Jardim América. Muito papo diferente, curioso, teológico para você. Seja muito bem-vindo, viu? Sandro, obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite e ter essa oportunidade de estar aqui com você. Muito bom, e a gente está aqui para falar do livro dele. Aqui, livro lançado pela Z3, Ele Pensava em Você. Vou fazer uma pergunta para você. Sim. Já tem um filho? Já dois, aliás, um casal, né? Escreveu um livro, já plantou uma árvore também? Não, ainda tá não. Faltando isso, né? Falta árvore ainda. Mas aí, conta para mim, como é que foi o processo? Então, o livro, ele surgiu assim. Eu, por muitos anos, fui responsável pelas aberturas devocionais na escola dominical, que na nossa igreja, ali na Igreja Presbiteriana Central, aqui de Santa Bárbara, a gente chama de Espaço Crescer. Ao longo desse tempo, eu ia fazendo essas devocionais e eu tenho o hábito, Sandro, de escrever tudo que eu vou falar. Na hora de falar, até faço alguma adaptação, mas em geral eu escrevo tudo. Então, como foram muitos anos, ao longo desses anos eu fui fazendo essas anotações, registrando tudo. E o Alberto, que é o proprietário e editor ali da Z3, em muitas dessas ocasiões ele estava presente e ele se lembrava dessas devocionais e, conversando, achamos que poderia ser um projeto viável. Então eu recolhi dentre as mensagens uma quantidade suficiente para o livro. Certo. Foi feita essa seleção e em seguida ajustada aí mais ou menos ao tema, né, escolhido, que é Ele Pensava em Você, para torná-lo então um livro mesmo. Muito bom. Eu percebi que ele não... Eu comecei a ler com a expectativa de ser uma leitura devocional. Certo. Mas eu percebi que são estudos. Sim. E alguns, uma profundidade teológica muito curiosa. Tá vendo? 1 Crônica 13, o trabalho ali é um trabalho de não só de um estudo. Você traz aqui noções de contexto, de como era no caso da arca ali, como que se devia ser o transporte, como que se fazia. Tem assim uma profundidade muito que... Assim, eu sei, você é analista de sistemas, né? É verdade. E foge um pouquinho da sua área, mas isso talvez as experiências de pastores, as experiências de... São quantos anos ouvindo sermão todo domingo, pois né? E isso agrega bastante, né? De fato, por ter uma mente voltada para a área de informática e de sistemas, não é tão comum, né, ter essa afeição aí à área de humanas ou texto. É uma até certa curiosidade imaginar que eu e você estamos aqui no mesmo lugar e tanto eu quanto você temos como profissão algo que é mais a área de exatas, né? Exatamente. Mas isso de fato não é comum. Mas sim, eu estou na igreja há muitos anos, né? Eu me converti em 87, logo em 88 cheguei para a igreja de Santa Bárbara, quando ela vivia um momento recém-dividida. Por haver então poucas pessoas, toda a mão de obra disponível ali tinha que ser aproveitada. E como em 88 eu era bem jovem, né? Fui me dispondo a dar pequenos estudos, ainda com a minha inexperiência, mas que acabava sendo bem-vinda naquele momento. Então, ao longo do tempo, de maneira natural, eu fui estudando, lendo um pouco mais profundamente algum material, né? Certo. E teve influência, vamos supor, de mestres, pastores? Olha, eu não posso negar que eu tive uma pessoa que me acompanhou bem no início, que é o pastor José Roberto Correia Cardoso. Ele, à época, era um seminarista. Ele estudava no seminário em Campinas e ia para a igreja dele em Tatuí. A minha família toda é de Itapetininga, que é ali pertinho. Então eu dava uma carona para ele de Campinas, ele vinha para Santa Bárbara, de Santa Bárbara eu levava até Itapetininga. No meio do caminho a gente parava em Tatuí, ele falava um pouquinho com a mãe
e a gente gastava ali cerca de 1 hora estudando. Começamos pelo Evangelho de João, depois fomos para Filipenses. Esses 2 textos foram estudados profundamente ali com ele, né? E eu diria que desde aí veio esse desejo, assim, esse prazer, eu digo até para você, de procurar ler um texto, mas também entender o seu contexto, como é que aquilo aconteceu e principalmente, que é uma coisa que eu acho que é essencial, nós entendemos a partir do contexto de quem ouviu aquilo pela primeira vez, como isso se aplica hoje. E que é muito do que você observou nesse livro, né? Para que a gente entenda porque, no caso do exemplo que você citou, houve aquela ação tão drástica de Deus, a gente precisa entender qual era a lei daquele tempo e, por outro lado, o que isso significa hoje, passados milhares de anos, né? Como é que eu me relaciono com o Deus que nunca muda. Então, essas abordagens todas você vai ver no livro mesmo. Aliás, eu marquei aqui algumas algumas assim que me marcaram bastante. Essa aqui sendo como criança, foi uma reflexão muito profunda, que é um tema que eu gosto, mas você caprichou quando trouxe aqui, agregou aqui, né, um outro material, uma outra expectativa, mostrando com a criança e trazendo a palavra das crianças. Verdade. Isso foi, e eu ri muito vendo da menina desenhando Deus, né? É uma menina que ela está desenhando Deus, e a professora passa e fala assim, mas o que você está fazendo? Estou desenhando Deus. Mas você sabe quem é Deus? Ninguém sabe como que é Deus. Logo saberão. Coisa de criança mesmo. Coisa de criança, exatamente. E muitas outras cenários, assim, que é como é brilhante a gente perceber que ensinamentos bíblicos estão tão presentes no nosso cotidiano algumas vezes, né? É verdade. A palavra de Jesus em relação às crianças, ela é muito incompreendida, né? Era incompreendida já no seu tempo e muitas vezes ainda o é aqui, porque a expressão deixai vir a mim os pequeninos muitas vezes fica relegada a um conceito de que nós precisamos trabalhar com crianças. Mas a verdade é que Jesus elevou a criança a um nível de relacionamento com Deus extremamente profundo, tanto com Deus quanto com os seus próximos, e as colocou como modelo, né? Então é a partir dessa ótica que a gente deve entender aquele texto, em que eu, como adulto, tenho que me inspirar nas crianças. E isso é de certa forma uma revolução, né? Como foi para a época, ainda é nos nossos dias. E você leu essas histórias na escola dominical? Eu li. Eu imagino que deve ter sido um momento muito bom para a escola dominical. Não precisamos usar máscaras, que foi muito joia. Eu até fiz uma anotação quando eu estava lendo esse texto a respeito de Moisés usando o véu, né? Até depois de ler o que você escreveu, eu falei assim, parece aqueles plásticos no banco do carro novo, né? A gente não quer tirar o plástico para não deixar de ser novo. Excelente comparação. E Moisés não queria tirar o véu, e como Paulo também, na verdade, né, faz essa aplicação, e como você teve essa percepção. Isso aqui foi aqui sim eu diria foi uma devocional para mim. Foi muito gostoso ler esse material aqui. Eu separei um outro aqui, a do Zeca. A do Zeca. Foi o primeiro que eu li. Foi o primeiro que eu li. Esse aqui eu li lá na Z3 folheando o seu livro. Certo. Tava lá, tava folheando o livro. Aí eu li esse aqui e que história. Essa história aqui, como você trouxe ela para cá? E como eu lhe falei, assim, eu sempre que tinha essa missão, eu partia e parto até hoje de uma visão da comunidade para a qual eu vou falar, né? Então,
espírito ali daquilo que está sendo dito, ele advém essencialmente de um momento. Certo. E à época, essas histórias, elas fazem parte da minha vida, né? São outros materiais que a gente vai lendo e eu tenho uma facilidade enorme para guardar essas coisas. É engraçado, mas eu me lembro delas. E aí eu me lembrei de usá-la como uma ilustração, que eu achei que seria interessante para captar inicialmente a atenção das pessoas, para então falar do tema propriamente dito que eu queria expor ali naquele dia, né? E tem uma dessas mensagens, talvez que te marcou mais, o momento em que você trabalhou a igreja, ou o momento que você a escreveu? Olha, Sandro, na verdade foram muitas, né? Quando a gente tem essa oportunidade de falar, isso traz uma enorme responsabilidade. Então, assim, eu me sinto bem quando eu tenho essa oportunidade de estar à frente da igreja. Mas eu com certeza posso dizer para você que isso agrega um peso de responsabilidade muito grande. Então, cada uma dessas mensagens, quando foram ditas, me obrigaram, de certa forma, a policiar muito mais o meu comportamento e o meu dia a dia com as pessoas, nos relacionamentos e nos meus relacionamentos fora da igreja também. Então, por exemplo, uma mensagem que trata perdão, por exemplo, você vai ver aí, exato. É inevitável que se eu me dispuser a ir à frente para falar de perdão, eu tenho que fazer primeiro uma revisão minha, e se tiver alguma coisa que não está de acordo, eu preciso resolver, senão não cabe eu ir à frente para falar para outros sobre perdão. Então eu diria que o que mais marcou ao longo da escrita desses textos é que sempre que você fala, automaticamente você primeiro aplica essas mensagens em si mesmos, né? Então isso eu posso dizer que colaborou muito para a minha própria edificação. Muito bom. A história de perdão é a história do Zeca, né? E eu não vou dar spoiler aqui, mas você pode ler a história no livro do Sérgio Lalluna, Ele Pensava em Você, pela Z3. Você pode acessar www.z3.com.br. Pode comprar online, pode presentear alguém com esse material, pode trabalhar ele na sua igreja também, se você quiser. É um material muito rico, muito precioso. E parabéns, viu, Sérgio? Muito obrigado. Parabéns. Deus te abençoe. Amém. Continue te usando. E, aliás, o Sérgio vai estar aqui na igreja, dia 30 de outubro, vai estar aqui trabalhando aqui no nosso Conexão com Deus. Vai estar pregando, vai trazer o livro também, né? Se você quiser vir aqui comprar também o livro, é bom, porque daí pode até autografar para você, tá bom? Você vai ser muito bem-vindo, dia 30 de outubro, às 8 horas, Conexão com Deus. Muito obrigado e a gente se vê no próximo podcast, tá bom?